Agora, continuando o vídeo, né? Essas duas questões eu fiz no vídeo anterior, que eu expliquei rapidamente semelhança de triângulos e estou aplicando isso em exercícios. O link do vídeo anterior segue na descrição deste, ok? Então, vamos para a questão número 3 e questão número 4 que está no verso, ok? A questão 3, ela fala o seguinte: existe um triângulo aqui, ele não me deu nada, ele só falou que aqui é B e aqui é H, base e altura. Ele falou do retângulo. Esse retângulo, ele está dizendo que EF, essa parte aqui, é o dobro de GF. Ou seja, o que ele está querendo me dizer, atenção, que aqui é X, então aqui é o dobro. Aqui, então, é 2X. Então, esse pedacinho aqui é 2X. Obviamente, como é um retângulo, aqui é X e aqui é 2X. Tudo bem? E aí, diante dessa situação do retângulo nesse triângulo, eu tenho triângulos semelhantes. Verifiquem quais são semelhantes e quais que eu vou usar. Se ele quer achar o DE, que é o meu X, DE é X, em função, ou seja, ele quer que apareça na resposta B e H, então eu tenho que usar o triângulo todo. Então eu tenho de fato a semelhança de dois triângulos aqui. Quais triângulos? O triângulo todo, que é o triângulo que tem base embaixo e altura como altura, certo? Eu tenho esse triângulo, ele de fato é semelhante com esse outro aqui, ó. Mais uma vez, uma questão que tem um triângulo dentro de um outro grande. Esse triângulozinho que eu botei listradinho de azul, ele é um triângulo que aqui mede 2x, certo? E aqui tem a altura. Mas quanto que vai ser essa altura, Humberto? Aqui está o pulo do gato da questão. Ou seja, se tudo é h e esse pedacinho de nada aqui é x, percebeu aqui? Eu estou transferindo para cá, né? Eu tenho que aqui é h menos x, tudo bem? Então, eu tenho essa proporção para fazer, certo? Ou seja, para resolver essa questão, faremos a seguinte proporção: grande, pequeno. Base do grande, base do pequeno, certo? Altura do grande, altura do pequeno. Perceba quantas incógnitas essa questão me fornece. Ela me fornece exatamente 3 incógnitas. H é uma delas, B é outra, X é outra. Então, é justamente o que eu quero. Eu só vou isolar o X. Para isolar o X, tem que tomar cuidado. Verificando, vamos lá. 2x vezes h, 2xh. B vezes h, depois da igualdade, bh, certo? B vezes x, bx. Tudo que tem x deixa antes da igualdade, ok? Vai vir para cá positivo, vai deixar o bh quietinho depois da igualdade. Eu quero isolar o meu x. O que seria isolar? Deixar sozinho. Para isso, coloca ele em evidência. O que está junto com o primeiro x? Está um bobinho de um 2 e de um h. E o que está junto com x no segunda parcela? Um b, ok? Então, eu tenho essa situação aqui. Depois da igualdade, eu tenho um tal de um bh. E aí, eu termino e encontro finalmente o valor de x. Qual é o valor de x? Vai ser BH em cima. Tá vendo que isso aqui está multiplicando pelo x? Joga para cá dividindo. 2H mais B. Então, BH, 2H mais B. Apareceu o H e o B. Então, essa é a medida de x. Como eu não tenho medida, fica exatamente assim. Uma questão meio esquisita, mas é assim. Beleza, beleza. Vamos para a próxima. Atenção. A próxima questão, uma questão que caiu no Enem de 2010, tá? Que ela basicamente aborda o seguinte: tinha um triângulo, né? Que basicamente era o terreno, aí tinha esses pontos A, B, C, M, N, P. O M, N, P são pontos específicos. O M, ele é médio de AB, então ele está na metade. Então, aqui, vamos dizer assim, se aqui mede uma quantidade, isso aqui é a mesma quantidade. O N é médio de AC, então o N é médio, significa que isso aqui eu tenho uma quantidade, aqui eu tenho a mesma quantidade. E o P
é médio de BC. O P é médio de... O P é médio de AB. Eu tinha marcado já, né? Então, se aqui tem uma medida, aqui tem a mesma medida. Tudo bem? E ele pede, por fim, a área dessa parte colorida aqui. Tudo bem? E não me deu medida nenhuma. Isso que é interessante. Como ele não me deu medida nenhuma, gente, o segredo é, vamos criar, então, vamos inserir as medidas aqui, ok? Então, eu tenho um triângulo retângulo, certo? E dentro desse triângulo eu tenho outro triângulo aqui, ó. Triângulos semelhantes. Matéria, provavelmente, vamos precisar de usar semelhante de triângulo. Quero achar essa área aqui, tudo bem? Perceba que eu tenho uma semelhança entre dois triângulos. Um triângulo grandão, né? E tenho um triângulo menorzinho, que é esse daqui da frente. Beleza? Então, estou separando para ficar didático a explicação da questão. Perceba que eu não tenho as medidas, certo? Então, eu vou ter que criar. Para criar, como é um triângulo retângulo, vocês têm que tomar cuidado. Você não pode inventar a moda bagunça, não. Sugiro que use o triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico é aquele assim, ó, 3, 4 e 5. Ou seja, esse triângulo ele é retângulo, então vale o teorema de Pitágoras, 3, 4 e 5, certo? Faz o seguinte, aumenta, multiplica por 10, certo? Então vai dar 30, 40, 50, então isso aqui pode. Por que eu estou usando isso? Porque de acordo com isso, no meu triângulo grande eu não vou ter problema, vai ser 30, 40 e 50, tudo bem, certo? Agora no meu pequeno, por que eu fiz isso? Porque no caso, quando eu coloco 30 aqui, esse ponto a gente sabe que ele é médio, como está aqui, ó, certo? Como a gente sabe que ele é médio, então aqui vai ser 25. Ó, 15. Aqui vai ser 15, perdão, né? Então aqui é 15. Se eu botei que tudo era 30, então esse pedacinho é 15. Então tudo aqui é 30. Quando eu falei que a hipotenusa era 50, e esse ponto a gente sabe que é médio, falou que o M aqui é um ponto médio, médio, tem um outro médio aqui, aleatório, ok? Obviamente, eu sei que esse pedacinho aqui, ó, que é desse triângulo aqui, eu vou botar esse triângulo aqui vermelho para vocês entenderem, esse triângulo aqui que eu estou transferindo para cá, certo? Ele, logicamente, vai ser 25. E caso eu não consiga encontrar esse valor aqui, que é a altura do pequenininho, vou chamar de H, é só usar a nossa querida semelhança de triângulos. Tem um triângulo semelhante, tem um triângulo dentro do outro na mesma inclinação, certo? E aí é só correr para o abraço, né? Caso a gente não consiga encontrar isso de jeito nenhum, a semelhança de triângulo vai fazer isso. E para que você está fazendo isso, Humberto? Estou explicando semelhança de triângulo numa questão e através dessa semelhança a gente vai concluir. Lembre-se que eu quero a área que está aqui atrás, tudo bem? Então, na minha cabeça, o que eu estou fazendo? A área colorida, para mim, vai ser igual à área do triângulo grande menos a área do triângulo pequeno, né? O triângulo pequeno está aqui fora. Se eu tirar ele do triângulo grande, vai ficar a parte colorida. Só que para calcular a área do pequeno, eu preciso de base vezes altura. A altura eu não tenho, por isso que eu vou usar a semelhança de triângulo exatamente aqui em cima. Atenção, semelhança, pessoal, base do pequeno, base do grande. Começando da do grande, para ficar melhor. Grande, pequeno, estou trabalhando base. Altura, altura do grande, altura do pequeno. Multiplica cruzado, 30 vezes H, 30H, 40 vezes 15, dá 600, né? H igual a 600 dividido por 30, que dá exatamente 20. Acabei de descobrir que essa medida de H é 20. Logo, eu tenho a área colorida. Qual é a área colorida? Então, triângulo grande. Se eu criei essa questão e inseri 30 e 40 aqui, então vai ser 30 vezes 40 dividido por 2, certo? Menos a área do triângulo pequeno. A área do triângulo pequeno, na minha questão, deu 15, que é a base, e a altura é 20, dividido por 2. Tudo bem?
30 vezes 40, 3 vezes 4, 12, 1.200. Menos 15 vezes 2, 300. 30, né? Vezes 20, 300. Dividido por 2. Vai ser igual a 1.200 dividido por 2, dá 600. 300 dividido por 2, 150. Então, a resposta dá 450. Então, a área colorida, ela é 450. Então, nessa questão, ele pedia para comparar com o total e etc. Você vai comparar a área, né? Por exemplo, se fosse o caso, a área do triângulo grande, vocês sabem que é 30 vezes 40 dividido por 2 dá 600, né? A área do triângulo pequeno é exatamente 15 vezes 40 dividido por 2, 150. Triângulo pequeno, 150, tudo bem? E aqui é 450. Então, você vai comparar, ver o que é, né? Se a soma dos dois dá o outro e aí por diante. Aí é só concluir a questão. O que importa é que eu expliquei, por semelhança de triângulo, eu encontrei uma medida e essa medida eu usei para calcular a área, beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tamo junto.